Eu sou um homem correto, de caráter, um pai exemplar. Eu sempre sonhei em ter a vida que eu tenho hoje. Hoje eu sou uma mulher muito feliz, muito realizada. Mas nem sempre foi assim. Eu tinha como alicerce a minha mãe, e ela veio a falecer. E aquele vazio que foi criando dentro de mim, eu fui preencher ele através de droga. Para suprir a droga, comecei a traficar. Numa ocasião, o meu pai me ligou, só que ele já praticava também crimes, né? Ele fazia a prática do estelionato. E ele começou a me usar para fazer esses delitos também. E aí começamos a vir fazer visitas, né, em Criciúma, e numa dessas visitas eu conheci a Eliane, né? Eu já era independente aos 18 anos, fui morar sozinha com uma amiga. A gente gostava de sair nos barzinhos e lá ela conheceu esse rapaz que era viúvo, daí onde ele trouxe o Pedro para eu conhecer, e eu gostei dele e ele acho que se encantou também, deu certo, e logo eu já fui morar com ele em Florianópolis. E ela nem desconfiava que eu usava droga. Comecei a investigar, a seguir ele, e aí foi onde eu peguei ele usando droga. E eu fiquei apavorada. E aí comecei a vender as coisas dentro de casa, e o meu nome até mesmo pros traficantes começou a ficar ruim. E como se não bastasse a questão da droga que, né, me tirou o chão dos pés, eu ainda descobri que os dois, ele e o pai dele, eram bandidos os dois. Isso passou uns 2 anos, eu fiquei grávida, ganhei minha filha, minha primeira filha. Ele encontrou outro rapaz que fazia o mesmo que o pai dele fazia e eles faziam juntos. E a gente em grupo abriu uma empresa para fraudar os fornecedores mesmo. Através de uma abordagem da polícia na época por denúncia, né, de empresas que a gente fraudava, eu fui preso a primeira vez. Eu com a minha filha bebezinha, eles vieram dentro de casa buscar ele da cama e ele tinha passado a noite inteira usando droga. Quando saí, fiquei uma semana no máximo sem usar e voltei a usar novamente. Daí foi onde eu pensei assim, não, se eu usar droga junto com ele, de repente ele vai, né, ele vai ver que eu tô usando a droga, ele vai assim, poxa vida, agora ela também não, né? Vou parar. E daí eu já estava grávida do segundo filho. E aí a gente saiu da casa que a gente morava e eu fiquei 2 anos usando com ele. A gente via ela com o braço roxo, assim, e ela não dizia o que era, ela dizia que era que foi tirar sangue, mas a gente via que não era, né? Como não tinha mais como conviver comigo, a minha esposa tomou a decisão de ir para a casa de uma irmã dela, Elisete, com os meus 2 filhos. E aí, para mim, foi como se tirasse o chão dos meus pés. Nessa época ele estava bem ruim, bem drogado, ele já estava vendo coisas, ele tinha mania de perseguição, ele se escondia dentro do guarda-roupa, ele se escondia embaixo da cama, isso ela contava, né? E aí, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso e eu disse, para mim, pode ficar o tempo que for, eu visitar nunca mais. Eu prometi que nunca mais ia botar meus pés lá dentro daquele lugar. E eu não fui. Quando eu via um preso receber visita e a minha visita não chegava, eu dizia, meu Deus, onde é que eu fui parar? Como é que eu deixei acontecer tudo isso comigo? Eu não tenho mais ninguém. Até que um dia, numa visita, que vinha o pessoal evangélico para evangelizar, e junto com eles vinha um conhecido meu, do tempo que a gente usava drogas junto, só que eu via nele uma transformação. E aquilo foi me chamando a atenção e me despertando a curiosidade de perguntar para ele o que tinha acontecido na vida dele. Aí então ele me falou, ele foi um amigo. Eu digo, quem é esse amigo?
dizendo assim, esse amigo é Jesus Cristo. Eu lembro até hoje que eu, mesmo sozinho, o meu orgulho, o resto ainda que eu tinha, eu disse que isso é coisa de crente, cara. Que Jesus Cristo o quê? Jesus Cristo vai mudar a vida assim, dizendo assim. Se tu crê, ele vai mudar. Se tu não crê, tu vai continuar aí. Tá vendo? O que tu quer? E aí eu aceitei o desafio. Eu já comecei a ver mudança ali dentro, mesmo ali dentro. A vontade de usar droga eu já não tinha. E aí eu comecei a me apegar a Deus e foi mudando o meu caráter. Eu fui vendo e aprendendo a discernir o certo do errado. E comecei a praticar o certo. Saí do presídio, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a igreja. E aí um dos meus propósitos já era voltar ao meu casamento. E aí eu vi que ele estava bem mudado, bem diferente. A minha esposa, vendo essa mudança em mim, ela me aceitou e a gente voltou a morar junto. E um dia ele me chamou e perguntou, vamos na igreja hoje comigo? E a gente começou a ir e eu já saí de lá em paz, com pensamentos, né, de construir mesmo a vida. E aí eu aprendi a usar a fé, uma fé que não se sente, mas se obedece. E logo em seguida, veio a fogueira santa de Israel, eu fiz meu sacrifício, eu renunciei o meu eu para fazer a vontade de Deus e as coisas começaram a mudar. Dali ele já foi chamado para um emprego que jamais ele imaginava, assim, né? Porque da onde ele veio. E aí eu comecei a desenvolver o meu trabalho no ramo imobiliário e veio uma oportunidade que eu vi de eu não trabalhar mais como funcionário dos outros, eu ter a minha própria imobiliária. E fui prosperando e com essa prosperidade eu fui realizando os sonhos, que era o sonho de uma casa própria, né? Então hoje eu tenho a casa dos meus sonhos, hoje eu tenho a minha casa dos sonhos na praia, tenho o carro que eu quero, a minha esposa tem o carro dela, os meus filhos têm os carros deles, né? Claro que não foi da noite para o dia, né? Foi através de muito sacrifício. Hoje é uma vida maravilhosa, totalmente transformada. Hoje, graças a Deus, tenho paz. Eu que por várias vezes, né, maltratei a minha família, hoje o nosso amor se renova a cada dia no meu casamento, a minha relação com meus filhos, e isso para mim não tem preço. Temos assim tudo que a gente quer. Quanto mais eu era fiel no meu pouco, Deus foi me colocando no muito. Por isso que eu nunca vou negar o que o altar está me pedindo. O senhor foi preso quantas vezes, senhor Pedro Paulo? Umas 5. 5 vezes. Assim, em termos de tempo, de anos, quantos? Um prazo de uns 10 anos, mais ou menos, mas cheguei a ficar preso direto 1 ano e 8 meses. Eu usava, na minha época, cocaína injetável. Era a droga da maneira mais forte que tinha para se usar. O que eu usei de droga me levou à loucura. Me levou à sarjeta. Eu não tinha noção de tempo, espaço, quem estava do meu lado, se era na horário da refeição, da manhã, da tarde, da noite. Eu usava droga 24 horas por dia. Eu era totalmente dependente. Eu tinha 57 quilos. Eu não vivia sem a droga. Eu não vivia. Por mais que eu olhava para minha esposa, para os meus filhos, e tentava, pelo amor que eu tinha por eles, sair daquela situação, a força da droga era maior e a hora que eu ia ver, eu já estava lá no traficante de novo e dando o que tinha e o que não tinha. E eu só vivia para aquilo ali, tudo que eu tinha era para aquilo ali. Cheguei a tirar tudo que eu tinha dentro de casa, não tinha mais como conviver comigo. Entenda o ponto de mudança da vida dele. O que o seu amigo falou para o senhor? O que ele falou para o senhor? Quando eu vi ele a mudança, eu disse assim, rapaz, o que aconteceu na tua vida? Ele disse, na minha vida eu conheci um amigo que mudou a minha vida. Eu digo, esse amigo nosso é em comum, então eu conheço ele também, quem é? Diz ele assim, não, tu conhece, é o Senhor Jesus.
Eu digo, vem com essa história de crente para cima de mim, rapaz. O que é isso? Jesus, ela vai mudar a vida de alguém? Aí diz ele assim, se tu crê, tu vai ver a mudança. Se tu não crê, olha aí o que está no teu lado. Né? Nós éramos em quase 300 presidiários. Diz ele assim, se tu quiser mudar, tu aceita o Senhor Jesus que Ele vai mudar a tua vida. Se tu não quiser, fica com os demais. Ó. E aí foi a hora da minha decisão. Eu decidi, então, fazer um desafio. Eu digo, realmente, então, se esse Jesus que tu prega e que tu fala é um Jesus que muda e transforma, eu quero. Para quem não sabe como é a vida dentro do presídio, não é diferente daqui. Tem comércio, tem droga, tem arma, tem tudo lá dentro. Quando eu decidi a aceitar Jesus e a sacrificar o meu eu, que foi o meu primeiro sacrifício, foi a minha renúncia, a renúncia do que a minha carne queria, do que o meu eu queria. Esse foi o meu primeiro sacrifício, que acredito que foi o mais difícil, porque não é fácil. Eu, dependente químico, 13 anos, dizer não para mim. Aquele ato, quando eu me lancei, eu já vi uma mudança. Ali dentro mesmo eu já tive oportunidades, já fui chamado para ajudar na parte jurídica do presídio e tive um comércio lá. O pessoal me pagava e do que eu recebia, eu já comecei a exercitar minha fé lá de dentro, dando dízimos, obreiros, quando ia lá evangelizar. Às vezes eu não tinha envelope do dízimo, enrolava num papelzinho, mandava eles botar no altar. E ali começou a mudança. Eu não podia ser indutado. Induto, para quem não sabe, é o perdão dos homens também, porque eu era reincidente e fui indutado. A transformação eu fui ver quando eu decidi ir para o altar. Eu me lancei no altar. Quando eu me lancei para o altar, arrebentou. Um ex-presidiário fui convidado a ser gerente de uma construtora bem sucedida na minha cidade. Né? Eu não tenho grau de instrução, meu grau de instrução é 2º grau. Né? Eu fiquei 13 anos sofrendo na mão do capeta. Né? E aos meus olhos até, o que acontece na minha vida realmente é coisa de sacrifício, é coisa do altar, é coisa do impossível. E o altar pode te proporcionar isso. Não adianta você vir de reunião em reunião, ouvir, aplaudir testemunho dos outros. Me desculpe, eu sou sincero contigo, eu fiz isso por 2 anos. Não mudou nada a minha vida. Não mudou em nada. A minha vida começou a mudar quando eu vi que o erro ou o acerto está dentro de mim. Eu que decido se eu quero acertar ou quero errar. Mas se você fizer bem feito, não tem para ninguém. Está aqui, ó. Isso aqui é prova viva. Isso é prova viva. Na minha cidade hoje eu tenho credibilidade. Eu ando de cabeça erguida, eu compro o que eu quero, a hora que eu quero, como onde eu quero. Isso não tem preço. Meus irmãos, minha família dobrava esquina quando me viam. Hoje eles me procuram, hoje eles querem ajuda. Isso não tem preço, gente. Eu tinha a convicção disso aqui, ó. Só que eu não tinha condição. Eu fui buscar no altar com o pouco que eu tinha. E daí galgando, de 300 para 1.000, depois foi 5, depois foi 10, depois foi terreno, depois foi carro de menor valor, carro de maior valor, e assim foi. Perseverança. Perseverança é o princípio também de tudo. Acho que o senhor vai até amanhã, se eu deixar, né? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Deus abençoe.